E no programa desta semana você acompanha a segunda e última parte da viagem que a equipe do Shalom Brasil fez para Portugal em busca da herança judaica no país. A repórter Priscila Celino mostrará as cidades de Belmonte, Trancoso e Vilar Formoso e todas as particularidades judaicas de cada uma delas. E continuando a nossa viagem, nós chegamos em Belmonte. A comunidade judaica da cidade só foi de fato reconhecida no final da década de 80 com a chegada de um rabino. E essa sinagoga foi inaugurada em 1996. A aconchegante e acolhedora sinagoga Beit Eliyahu fica em uma antiga judiaria da cidade portuguesa. Atualmente, ela não possui um rabino fixo. A sinagoga reúne a pequena comunidade judaica, que é composta por pouco mais de 50 pessoas. E a liderança comunitária é feita por pai e filho. O fato de existir essa sinagoga, na verdade, é uma forma de manter as raízes judaicas aqui em Belmonte, né? Sim, nós já temos judeus aqui em Belmonte desde 1297, já temos aqui há 600 anos judeus em Belmonte. Foi que também graças às mulheres que o judaísmo manteve-se até aos tempos de hoje, foi passando oralmente, porque os livros foram que não havia sidus, não havia livros, não havia Torá, foi tudo queimado, foi na via oral. Foi graças aos nossos antepassados que nós estamos aqui hoje. Em Belmonte, ainda há um cemitério judaico que foi inaugurado em 2001. A cidade é conhecida por ser a terra natal de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Porém, ela exerce um importante papel ao manter viva a história judaica em Portugal. Nós estamos em frente à casa que o senhor nasceu, que é na antiga judiaria. O que representa para o senhor continuar vivendo em Belmonte e mantendo a comunidade judaica aqui? Para mim é muito importante manter a minha identificação e a minha identidade. É muito bom mesmo. E aqui em Belmonte é um local onde muitos judeus vêm visitar de outros países. Para o senhor, o que representa passar essa história do legado judaico aqui da cidade de Belmonte? É muito importante porque muitas das famílias de outras partes do mundo vêm a Belmonte à procura das suas raízes, à procura da sua identidade, só que com a Inquisição tudo se perdeu e então toda a tradição foi-se mantendo oralmente de mães para filhos ao longo destas centenas de anos, porque todos os livros sagrados desapareceram. Aqui na cidade de Belmonte também é possível visitar este museu que, através de objetos e documentos, mostra a história dos judeus aqui em Portugal. Como é o caso deste painel interativo em que traz processos da época da Inquisição. Então, por exemplo, nós temos a Luísa Antônia, de 30 anos, que o crime e a acusação dela foi praticar o judaísmo. Além disso, nós temos a Inês Nunes, de apenas 14 anos, que foi morta em um auto de fé por ter cometido o crime de praticar o judaísmo, e todos os bens da família e das 3 gerações posteriores foram confiscados. Esse museu judaico traz peças desde a Idade Média até o século XX, mostrando as tradições judaicas que foram mantidas ao longo dos anos. Além disso, conta-se a história dos cripto-judeus, que eram judeus convertidos durante a Inquisição, mas que de forma escondida praticavam o judaísmo dentro de casa. Esse é um museu com acervo amplo e que é muito visitado. Uma cidade aqui de Portugal desempenhou um importante papel durante a Segunda Guerra Mundial. Vilar Formoso, que faz fronteira com a Espanha, é reconhecida por ter acolhido e recebido de braços abertos muitos refugiados durante o Holocausto. E muitos deles chegaram aqui de trem por esses trilhos. A
ao lado da estação de trem da cidade, foi construído o Museu Vilar Formoso Fronteira da Paz. Logo na entrada, há escrito no chão em várias línguas a frase "O início do inferno". Nesse estreito corredor, conta-se por meio de fotos, textos e vídeos a história da ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, os episódios que antecederam o início da Segunda Guerra Mundial e os horrores do Holocausto. Ao mudar de ambiente, chega-se em um local amplo e claro. Por todos os lados, fotografias, documentos e vídeos mostram a chegada dos refugiados a Portugal e a forma acolhedora que eles foram recebidos. Além disso, é possível conhecer as histórias de diversas famílias que foram formadas justamente pela ação humanitária dos portugueses. Como foi pensar em conceber um museu como esse, contando a parte da história do Holocausto, mas principalmente o papel muito importante que os portugueses, e principalmente Vilar Formoso, teve durante a Segunda Guerra ao ajudar os refugiados? Foi um desafio muito interessante. Eu já tinha feito e já tenho feito outros trabalhos sobre a questão dos refugiados. Quando a Câmara de Vilar Formoso de Almeida nos fez a proposta de fazer um museu, a mim e a arquiteta Luísa Marques, que é quem concebe este espaço, foi muito desafiante, porque tínhamos 2 armazéns, um muito estreitinho, outro muito largo, e logo, quando nós vimos os 2 armazéns, foi muito claro, isto tinha que ter esta forma. E depois, foi um projeto mágico, eu posso dizer, porque as histórias caíam e vinham ter comigo, que eu ainda estou para saber como, que são histórias de sobrevivência, são histórias de vida, e são histórias de esperança que nos mostram que mesmo no pior momento possível, nós temos a hipótese de fazer qualquer coisa pelo outro e temos a hipótese de nos pormos em pé e de começar de novo. E isso eu acho que é uma mensagem boa para deixar para toda a gente. E existir um museu como esse, na verdade, também é um alerta, né? Porque nós temos o começo da história de governos autoritários. Então, na verdade, é um museu que mostra essa esperança, esse acolhimento dos portugueses, mas também é um marco na história, né? É, e eu acho que nos mostra no momento, sobretudo, não só da Europa, mas do Ocidente em geral, que se vive, com o drama dos refugiados à nossa volta, que nós todos estamos a ver e que nos passa um bocadinho ao lado. Eu acho que as pessoas acabam por fazer um bocadinho de não querer muito olhar e perceber que um dia podemos ser nós. O museu ainda faz uma homenagem a Aristides de Sousa Mendes, que era cônsul de Portugal na época da Segunda Guerra Mundial e concedeu vistos a milhares de refugiados, na maioria de origem judaica, que puderam entrar em Portugal, salvando assim a vida deles. O que representa ter esse museu aqui na cidade e, de fato, mostrar para as pessoas esse papel importante que Vilar Formoso teve durante a Segunda Guerra Mundial? Este museu, o que é que pretende fazer? Fazer uma homenagem aos portugueses que estiveram envolvidos, nomeadamente também o cônsul Aristides Sousa Mendes. Nós somos orgulhosos do trabalho que ele desenvolveu, mas também os habitantes, porque souberam fazer isso, dar paz às pessoas. Eu lembro-me aqui na inauguração e eu tive o prazer de estar com pessoas que tiveram nesses comboios que pararam aqui em Vilar Formoso. E elas disseram-me, e não me esqueço nunca destas palavras que me transmitiram, de ter dito: Vilar Formoso tem um sol mais bonito do mundo. E é o sítio onde eu encontrei a paz. E isso vou levar para toda a minha vida aquilo que aconteceu. Quando a Inquisição foi instaurada aqui em Portugal, a comunidade judaica da Vila de Trancoso era a mais importante e também mais numerosa da região das Beiras. Hoje, existe uma sinagoga e inúmeras evidências da presença judaica. A Casa do Gato Preto possui na fachada elementos esculpidos que remetem ao judaísmo, como uma figura que tem semelhanças com os portões de Jerusalém e o Leão de Judá. Em Trancoso, foi inaugurado em 2012 o Centro de Interpretação Judaica Isaac Cardoso, localizado em uma antiga judiaria. Nele, é possível ver a história da presença judaica na região
e a instauração da Inquisição. Em uma sala, ainda há os nomes de 500 pessoas que foram presas e mortas durante esse período. O centro ainda abriga a sinagoga Beit Maim Haim. O nosso grupo aproveitou o momento e realizou a reza da manhã. Ainda existe a Casa do Bandarra, em homenagem ao poeta, profeta e sapateiro Gonçalo Anis Bandarra, que viveu na cidade e foi perseguido pela Inquisição. Ao longo de toda essa viagem, nós passamos por diversas cidades aqui em Portugal para justamente resgatar a herança judaica, né? Então, como que surgiu a ideia da Secretaria de Estado de Turismo de convidar tanto jornalistas, nós aqui do Shalom Brasil, como outros jornalistas e operadores de agências de viagem para fazer toda essa viagem e esse resgate? Então, toda essa história, ela não fica revelada se vocês não aparecerem ou se vocês não participarem. A herança judaica é algo muito importante para nós e que nesse momento estamos resgatando. Eu acho que foi muito bom todos vocês passarem por essas cidades, ouvirem as pessoas, muitas delas que foram eles os intervenientes, onde durante séculos eles estiveram escondidos para a sociedade. Então, eu acho que é importante cada vez mais nós resgatarmos essa história e reconhecermos a importância de cada uma dessas pessoas na existência desse país e na forma como nós nos moldamos, né? Após essa intensa viagem em busca pela herança judaica em Portugal, é possível constatar que o governo português está empenhado em manter viva a história judaica presente no país. O nosso grupo, composto por brasileiros e argentinos, saiu encantado de Portugal. Foi uma experiência realmente surpreendente, porque a gente não tinha uma noção exata do que a herança judaica tinha para nós, judeus. Tem o Museu da Paz, numa cidade que fica na divisa com a Espanha, que na verdade, na Segunda Guerra Mundial, foi a porta de entrada de muitos e muitos refugiados. Esse museu é um lugar que todo judeu deve vir ver com seus próprios olhos e assinar embaixo, obrigado Portugal. Uno cree que cuando viajó a Marcha por la Vida vio todo y resulta que no vimos todo. Acá hay como el lado B o una parte que no conocemos. Yo ayer, se lo comenté a la gente del gobierno, yo ayer me comuniqué con gente de Yad Vashem y pregunté por qué para Yad Vashem es importante Portugal. Ellos acá salvaron 110.000 judíos. Esta fue la respuesta de Yad Vashem, más un justo entre las naciones. Para mí en el viaje hubo dos momentos impactantes y muy interesantes. Uno cuando fuimos a la biblioteca y pudimos ver la Biblia del siglo XIII, XIV, XV, están investigando, la verdad que es algo impactante y muy importante para la comunidad judía. Y otra cuando fuimos a la sinagoga de Belmonte, encontrar en ese pueblo tan pequeño que todavía siga funcionando, que esté la sinagoga en funcionamiento. Eso es importante que la comunidad judía siga en pie y siga funcionando, que no sea solamente un museu e que esté cerrado. Há 31 anos que eu participo de viagens de inspeção e essa viagem realmente me tocou profundamente, porque é um tema relacionado com as minhas origens, com a minha vida, com a minha história. Eu me emocionei muito durante vários momentos da viagem e eu quero ter a oportunidade, eu espero realmente que a gente consiga organizar e estruturar uma maneira de a gente poder oferecer para que as pessoas possam ter as experiências que nós tivemos.